Olá, meninos e meninas! Oi, olha nós aqui juntas de novo. Estamos aqui de mãe e filha hoje, porque hoje é um vídeo muito especial. E aí a gente faz tempo também que não chega para conversar com vocês e nos verem, né? Tem gente querendo nos ver e nós queremos muito ver vocês. Então a gente tá aqui hoje e para lembrar que esse é o mês que vai entrar, é o mês Dia das Mães. Então a gente tá aqui para A gente desejar trouxe uma novidade, né? um Dia das Mães feliz para todas elas e para todas as mamães, as vovós, principalmente as vovós, como Principalmente eu, né? as vovós, sei. Né? Tem Então, bastante vovós aqui também no nosso canal. bastante. Gente, a gente trouxe aqui um produto que é o presente da minha mãe. Eu fiz especialmente para ela, gravei para vocês. Ela já vai mostrar para vocês. Então, é um produto novo que a gente criou juntas, né? A gente ficou pensando em alguma coisa que vocês pudessem ter ideia para vendas, para poder aproveitar também, de repente vender isso. Então ela é uma carteira, tem um zíper, né? Aqui atrás. Ela tem 2 zíper, esses 2 zíper têm uma finalidade que Vocês lembram que eu ensinei para vocês o porta-máscaras, que era um lado vermelho e o outro verde? A gente uniu isso com uma necessaire e colocamos junto dentro de uma carteira, na verdade. Uma máscara limpa, a outra máscara já usada, né? Então, ela vai ficar bem legal, porque daí a mamãe não vai esquecer de se proteger, a vovó não vai esquecer de se proteger, certo? E aí, ela guardou aqui a usada, depois quando chegar em casa ela já tira para higienizar, né? Aqui tem outro zíperzinho que eu adorei essa carteira por isso, ó. Levanta um pouquinho. Pessoal. Assim. Aí. Ó. Então, tem aqui, o que tu colocaria aqui além da moeda? Aqui, geralmente é moeda, ou até mesmo cartões, se fosse o caso, porque pelo fato de ter o zíper, ele fica seguro. Documentos, né? Também. Documento, carteira de identificação, CPF, que a gente carrega, carteira de motorista, para quem dirige, né? Carteira de motorista. Aqui tem espaço para 3 divisórias também, que dá para 3 cartões, ou... Acho que até cabe 2 um em cima do outro. Ou para CPF, como eu falei, né? Que é a carteira de habilitação, hoje em dia é mais no celular. E aqui também tem mais uma divisória, ó. Que dá para pôr o telefone ou o que você achar interessante, aí é de cada um. A minha mãe, ela é muito prática, então assim, ela tem uma bolsa, ela bota até bastante coisa na bolsa, mas então isso aqui vai ser muito prático para ela vai colocar tudo que ela quer ali dentro e ela vai poder eu já com moeda, ó. Moedas e máscaras. As máscaras você também tem aqui no nosso canal, vou deixar aqui em cima no card para você fazer. Então dê para sua mamãe, dê para sua vovó, dê para sua nora que trabalha fora, para sua filha que trabalha fora, que precisa sair e levar máscara limpa todos os dias. É interessante, ela não vai ter como dizer, esqueci minha máscara. Não, porque ela chega em casa só faz a troca, né? Bem interessante. Então, a gente... E ainda aqui ela fez um bordadinho com minha letra. Com a letra M de Marli, que o nome dela é Marli, pra você que chegou agora no canal. Eu sou a D e ela é a Marli, mas juntas nós criamos o ateliê da D. Tá, então com isso, com esse presente aqui, com esse vídeo que vai ser um presente, nós queremos deixar para vocês o nosso abraço do Dia das Mães. Um feliz Dia das Mães a todas as mães, a todas as vovós, a todos os papais também que fazem função de mãe. Então, um grande abraço para todos vocês. Aos meninos que costuram, façam para suas esposas, para suas mães também. Ou se quiser, pode até fazer para um masculino, não quer dizer, ela é até bem prática. Também. Bem prática para carregar, certo? E se você fizer essa peça, coloca lá no nosso Instagram, coloca nos comentários, comenta aí pra gente. A gente gosta muito de ver quando vocês fazem as peças que a gente ensina aqui. Um beijão cada um de vocês. Um beijo, feliz Dia das Mães, junto com a minha mãe aqui pra vocês. Tchau, tchau. Meninos e meninas, vamos lá então fazer essa carteira maravilhosa e super útil agora para você vender muito aí no seu ateliê ou presentear a sua mãe, que ela merece muito. Aqui vou fazer uma com a letra M, que é a minha mãe, né, Marli. Então vamos lá, gente. Essa carteira eu criei junto com a minha mãe, a professora Marli. Nós sentamos, tentamos e ficamos um tempo até a gente achar uma fórmula, um jeito que ficasse bem legal e que atendesse tudo o que a gente queria, que era fazer ela super útil para você colocar tudo assim.
Então, vamos lá. Aqui eu tô usando material sintético, mas se você quiser, você pode estar usando tricoline também, que não tem problema, tá? Eu acho que fica uma graça também com tricoline. Aqui, ó, tem 17,5 por 21. Então, essa é uma parte. Se você não quiser fazer ela com os bolsos por fora, para colocar a máscara, ou o celular, né? Enfim, o que você decidir, você pode estar cortando ela inteira, tá? Mas se não, fica uma parte de 17,5 por 21 e outra parte de 17,5 por 21. Corto uma vez aqui no sintético. E aí, aqui eu já bordei a minha letra M, com esse monograma aqui bem legal também. E aí, aqui eu cortei a manta R2. Eu cortei R2 porque eu tenho a R2 aqui, mas você pode estar cortando o R1 também, não tem problema, tá? Só que aqui eu cortei ela inteira porque é melhor pra gente fazer o forro. É uma dica que eu vou dar pra vocês: se você for fazer com sintético por fora, você vai fazer os detalhes do quilt por dentro, pra ela ficar aquele detalhe bonito que vocês viram ali. Mas se não, você faz o quilt por fora pra ela ficar o detalhe bonito por fora e dentro ele fica normal, tá? Aqui, cortei uma vez, então, na manta R2, e vou cortar esse mesmo tamanho na cor do meu forro, tá? Então, aqui eu já defini que o meu forro vai ser esse aqui de tricoline. Então, nós vamos começar por aqui. Depois, conforme a gente for fazendo a parte interna, eu vou passando as medidas para vocês do que a gente tá fazendo. Vamos usar plástico, tule, zíper, tudo tem direito, tá? Então, vamos começar agora nessa parte aqui do quilt. E na parte interna, então, nós vamos pegar nossa manta. Vou colocar aqui o meu tricoline por cima, colado que eu quero pra cima aqui, ó, que é a parte do desenho. E eu já vou passar ela. Eu gosto de passar antes, tem gente que não gosta, porque amassa, enfim. Mas eu gosto de passar pra ele ficar bem bonitinho, pra na hora de fazer o quilt não ter problema nenhum, tá? Então, eu vou passar e trago aqui. Se você tiver a caneta fantasminha, eu uso sempre a medida de uma régua e vou fazendo o risco assim, e depois faço o contrário. Quando você não tem a caneta fantasminha, eu sei que é um pouquinho caro e muitas pessoas não têm condições, às vezes, de comprar uma caneta fantasminha, a gente vai fazer do lado contrário. Então, enquanto isso, eu deixo a minha peça aqui, ó, o meu tricoline. E eu vou vir aqui, eu vou até fazer com uma outra caneta aqui, para que vocês consigam visualizar, tá? Então, eu começo aqui no canto, ó, eu vou fazer o risco todo na parte de baixo da minha manta. Ó, aí eu venho, encosto aqui a minha régua aonde eu já tinha riscado, faço mais um risco. E aí, depois, a gente vai passar a máquina reta aqui por cima, tá? Então, é bem, basicamente isso, assim, bem fácil de fazer. Se você quiser fazer, tem pezinho de quilt também, para você tá seguindo. Mas essa forma aqui é bem fácil, tá? Então, eu só vou terminar aqui essa parte, e aí eu vou trazer o contrário aqui pra você. Não sei se dá pra ver bem, dá, ó. Ó, já tá toda pra um lado. Agora, eu venho aqui, ó, numa ponta ou nessa aqui de baixo, e eu vou fazer o contrário agora. E é só seguir fazendo em toda a parte da manta. Aqui, gente, se você for fazer por produção, o que que eu faço? Eu corto tudo primeiro, só que assim, né, antes de você fazer por produção, sempre produza uma peça primeiro, pra você ver como que funciona. Então, antes de você fazer por produção, sempre produza uma peça primeiro, pra você ver como que funciona, pra você calcular mais ou menos o valor que você vai poder cobrar. Tem peças que você vai demorar mais, tem peças que o seu colega artesão não demora tanto, então ele pode cobrar um pouquinho a menos. Então, cada um vai saber o seu valor ali pelo tempo de produção também que você tá executando a peça. Mas, se você for fazer por produção, várias, vou fazer de 10 em 10, de 20 em 20, você corta tudo primeiro, e aí depois você pega, vai fazendo tudo isso daqui na peça, porque depois é mais fácil ir na produção, tá?
Ó, conversando com vocês aqui, eu já terminei e perdi a tampa da caneta. Achei já. Já terminei aqui, então, ó. Então, esse lado aqui que a gente já riscou, eu vou deixar pra baixo. E aqui em cima, eu vou colar o meu tricoline. Se a sua manta for R1, que é só um lado com a resina da cola, você vai deixar a resina pra esse lado aqui, desculpa, pra esse lado de cima, que é onde a gente quer que ele adere na peça aqui, tá? E esse lado aqui, o lado liso. Mas aqui, como é R2, então eu não tenho muito essa preocupação aqui. Já passei aqui. Onde que eu vou começar? Eu gosto sempre de começar no meio, porque ele daí já dá uma fixada na peça. Depois, eu sempre pulo um. Por exemplo, vou fazer nesse no meio, pulei esse daqui, vou fazer nesse. Pulei esse, vou fazer esse. Que daí, a minha peça já fica mais estruturada, tá? Vou mostrar pra vocês aqui na máquina reta. Aqui já estamos com todo o nosso quilt feito, olha que lindo que fica. Se você for fazer tricoline, deixa essa parte para a parte de fora, que ele valoriza mais o seu trabalho, tá? Vamos agora à parte do bolso interno, eu vou deixar aqui para vocês na tela as medidas certinhas de todos os bolsos, tá? Eu vou pegar aqui uma parte só do meu tricoline, eu cortei 2 partes e vou usar só uma. E também vou pegar essa parte do plástico translúcido, que eu vou deixar a medida aqui completinha para vocês. E nós vamos passar um viés por cima, só para fazer um acabamento, tá? Você pode estar virando o viés completo, porque como o lado de trás não vai aparecer, você pode estar virando ele inteiro ou fazendo o viés normal, dobrando conforme eu fiz no vídeo. Agora, nós vamos voltar ao nosso bolso maior para anexar esse bolso menor com um plástico na peça. Aqui, ele tá medindo 20 centímetros. Se a gente fosse dividir por 3 para fazer os bolsinhos, ele ia dar um número quebrado, 6 alguma coisa. Então, no lado esquerdo, a gente vai marcar 7 centímetros e no lado direito, a gente vai marcar 7 centímetros também, porque depois ele perde um pouquinho conforme a gente vai costurando as laterais, tá? Então, é só você fazer a marcação aqui. Eu vou pegar uma das partes do nosso bolso maior, vou colocar aqui um grampinho e nós vamos fazer a marcação pelo lado de trás. Então, você vai dobrar o seu tricoline e a gente vai fazer a marcação pra gente saber aonde termina o plástico, tá? Então, marco 7 centímetros do lado esquerdo para dentro e marco 7 centímetros do lado direito para dentro. Aí, é só você alinhar com a sua régua e nós vamos fazer essa costura por dentro. Por quê? Tem máquinas e é meio complicado você fazer a costura por cima do plástico, que às vezes ele engata, ele não anda. Então, o jeito mais fácil que eu achei para ensinar vocês é fazendo pelo lado de trás. Aqui é só você seguir os riscos que você acabou de fazer na peça e fazer a costura completa ali. Lembrando de não passar essa costura até em cima, se quiser também não tem problema, não vai fazer diferença, mas para ele ficar mais bonitinho, faça a costura até o início do nosso viés ali, tá?
Agora, eu coloco a outra parte do tricoline que estava esperando, junto com essa parte que nós acabamos de anexar o bolso. Vou também passar um viezinho por cima para estar fazendo um acabamento bem bonitinho na peça. Se você não é inscrito no nosso canal, eu peço para que você se inscreva, para que você ative o sininho, para que você curta os nossos vídeos, assim você não vai perder nenhuma das nossas novidades. Estamos sempre tentando melhorar, sempre trazendo novidades aqui para vocês. Então, se inscreva no canal para você não perder nenhuma novidade que a gente tem por aí. Me diz nos comentários se você gosta de vídeos como esse de costura criativa. Aqui, você abrindo o seu viés, é só você ir seguindo o risquinho por dentro do viés que não tem erro, tá, gente? Depois, é só virar para o lado de dentro e fazer a finalização da costura. Mesmo que aqui nessa parte a sua peça esteja um pouquinho maior, algumas partes um pouquinho torto, nós vamos alinhar tudo isso, refilar essa peça e vamos lá colocar na base com a manta e o tricoline que foi feito, que a gente já fez o quilt. Vou colocar um alfinetinho aqui, refilo, deixo do mesmo tamanho, se tiver por um acaso um pouquinho maior ou não. E vamos para a outra parte que é feita com o tule brilhoso. Esse tule é um tule brilhoso, eu chamo de tule brilhoso, mas ele tem um brilhozinho assim, eu gosto bastante dele. É aqui para colocar o cursor no zíper, eu já expliquei em alguns vídeos no Instagram, mas a gente vai fazer aqui. Você abre o seu zíper, pega o seu cursor na parte maior, encaixa no zíper e puxa as duas pontas. É muito simples colocar o cursor no zíper dessa forma, tá? E custo-benefício, é bem melhor você comprar o zíper em metro e o cursor separado. Aqui, nós vamos colocar o nosso cursor na ponta, vou utilizar o viés, abro também a caneletinha ali do meu viés. Na parte de trás do zíper, nós vamos costurar. Então, eu vou estar usando um pezinho de zíper e nós vamos costurar em toda a lateral, tá? Como vamos colocar o tulizinho para fazer o bolso, eu coloco entre o viés e o meu zíper o tule ou tecido, se você for usar algum tecido. Ó, feito o viés, uma parte do viés, nós vamos dobrar esse viés para dentro. Aqui eu vou estar utilizando também um detalhezinho ele é um elástico, na verdade, de calcinha, um elástico de lingerie, que eu comprei já há um tempo, eu uso bastante, ele fica um detalhe bem lindo, rosinha. Aqui, quando você for fechar esse zíper, você tem que lembrar que o seu bolso ele tem que ficar para a parte de baixo. Então, deixando a parte do tulizinho para baixo, para que você não costure ele ao contrário, senão você vai ter que desmanchar de novo e colocar tudo de novo para que ele fique certinho. Se não quiser colocar acessórios diferentes, como essa renda lingerie que eu coloquei, não tem problema. Vamos lá agora, então, anexar esse bolso na peça. Vocês podem observar que na parte de cima do viés, eu não fechei o viés ainda. Eu fiz a parte de trás e virei, mas eu ainda não fechei porque eu quero que tenha só uma costura. Então, eu vou anexar esse bolso na minha peça, vou colocar os alfinetinhos e aí você vem, coloca a renda se você achar necessário e a gente faz a costura então para anexar ele, fica tudo certinho. Lembrando que meça ao meio para que ele fique bem certinho no meio, que tenha um espaço da dobradura. Aqui nesse momento eu faço os testes, testo se o bolsinho vai caber os cartões, testo se o meu zíper tá abrindo. Faça todo esse teste antes de ir para a parte da frente. Na parte da frente eu já bordei no meu sintético. E com a outra parte, nós vamos começar a costura dos dois bolsos, que na nossa visão seriam os dois bolsos para porta-máscaras. Máscara suja e máscara limpa, mas aí fica a seu critério. Se você não quiser fazer também essa parte, ou se quiser fazer para ter mais lugares para colocar coisas. E aqui, o mesmo sistema, nós vamos colocar o viés por trás do zíper e vamos virar ele junto com o nosso plástico. Mesmo sistema que a gente fez lá no bolsinho com o tule.
Aqui a parte de cima do meu viés ainda está aberta, então eu vou lá com o plástico maior, que vai virar o outro bolso, coloco uns grampinhos para que ele fique no lugar correto, e aí sim eu passo uma costura na parte de cima desse viés do bolso menor, que aí ele vai anexar nesse bolso maior. E aí agora é só você fazer a colocação do zíper na parte de cima do plástico maior para aí a gente anexar a peça. O sistema da colocação do zíper é o mesmo do bolsinho tule, ok? Com os dois bolsos prontos, eu vou lá na minha parte do sintético, a parte de trás que ficou esperando. Vou medir tudo certinho, ver se ele tá no mesmo tamanho. E antes de você anexar a outra parte do sintético, você vai abrir, vai testar, ver se tá tudo certinho, se você não fez a costura no lado errado. Porque é melhor você testar agora do que fechar toda a peça e ver que deu errado, tá? Então, teste, não tenha medo de testar, mesmo que você tenha certeza que já esteja certo. Agora, com a outra parte do sintético, nós vamos fechar a parte de baixo com a costura, lembrando de sempre olhar aonde vai ficar o bordado, se você fez o bordado, para que ele fique no local certo que você queira. E aí, é só você passar uma costura reta, bem certinho, meça tudo, veja tudo certinho e vamos unir agora a parte da frente com a parte interna. Então, nós vamos colocar os grampinhos e para que isso fique bem certinho, que fique bem estruturado, para que quando você for colocar viés e zíper não dê nenhum problema, a gente tem que passar uma costurinha de segurança. Você vai passar uma costura bem fininha para unir as duas partes, é simplesmente para isso, tá? Feita essa costura, você vai cortar ela bem rente, pertinho da onde ficou a costura. Essa costura, ela só tem a finalidade de te deixar mais seguro na hora de colocar o viés e o zíper. Com um cone de bordado, de fio de bordado, eu faço a parte redonda onde vai ficar o detalhe redondo nas laterais da minha carteira. Você pode usar um prato ou outro objeto redondo também. Faço só um risquinho, mas eu não corto antes de colocar o meu zíper. Você faz isso nas 4 pontas. E aí, então, nós vamos vir com o nosso zíper para colocação, que é a parte um pouquinho mais chata, é o zíper e o viés agora. Aqui eu estou trabalhando com o zíper em metro, conforme eu falei para vocês, então, eu abro esse zíper e tiro só um pedaço dele, é isso que a gente vai usar. A parte dos dentinhos do zíper, nós vamos deixar para o lado de dentro, e a parte de fora é onde a gente vai passar a costura. Aqui, nós vamos deixar mais ou menos uns 10 centímetros do zíper sobrando, que a gente não vai costurar, que ele vai acabar ficando para dentro da peça. Para unir o zíper aqui, eu vou deixando um pezinho de máquina, coloco o zíper e a minha peça todos alinhados e vamos costurando todo em volta, lembrando de fazer a curvinha aonde nós marcamos com o cone de bordado. Aqui eu também vou deixar uma ponta sobrando para dentro do zíper, deixando esse espacinho ali, ó. Vocês estão vendo, com as duas pontas para dentro. E eu coloco um alfinetinho ali para segurar aquela ponta. Nas laterais, cortado o nosso redondinho, já que a nossa carteira é redonda, eu venho com uma tesourinha e dou uns piques só para me ajudar a colocar o viés. E agora, nós vamos fazer a mesma situação com o viés. O viés, nós vamos cortar um pedacinho dele para que consiga ficar um acabamento bem legal. Mais ou menos uns 10 centímetros, eu gosto de ser exagerada nessa parte para que não sobre, porque eu já fiz e deu errado algumas vezes, então, você vai cortar mais ou menos uns 10 centímetros e deixar ali pra gente fazer o acabamento. Então, você vai deixar essa parte como eu tô mostrando no vídeo mesmo, vai abrir o seu viés, vai colocar por dentro e nós vamos passar uma costura toda em volta. Depois, eu vou mostrar pra vocês como a gente finaliza ali esse acabamento.
Aqui eu venho com o meu viés até pertinho do outro que estava por cima desse retalhinho de viés que nós colocamos. Você dobrando esse viés agora para frente, ele vai fazer o acabamento que a gente espera. E agora é só você virar todo o viés da peça para o lado direito, e aí nós vamos fazer a finalização bem por cima da outra costura. Assim ele vai cobrir a costura que já estava também. Essa parte do viés é uma parte que talvez você possa ter muita dificuldade, eu também já tive muita dificuldade e venho aprendendo cada vez mais. Com o auxílio de uma mini tesourinha, eu vou devagarzinho, com muita paciência, fazendo essa parte do viés. Olha que bonito que ficou. Agora, nós vamos fazer o acabamento aqui na parte interna do zíper. Lembrando que aqui o meu zíper ele tem que fazer essa voltinha que eu mostro aí para vocês, ó, que senão o nosso zíper ele não vai encaixar. Antes de fazermos o acabamento, temos que encaixar o zíper com ele como se fosse ao contrário, para baixo, com o detalhezinho para baixo, que se você colocar para cima, além dele não entrar muitas das vezes, ele não vai ficar certo. Então, você coloca ele para baixo, porque temos que fazer essa virada aqui, ó. E também você vai testar fechando, ver se deu tudo certo, se tá tudo bonitinho. Aí, então, vamos fazer o acabamento na ponta desse zíper que ficou. Eu corto, refilo, se você quiser até deixar maior, aí fica a teu critério. Vou usar aqui um pedacinho também de viés para tá fazendo esse acabamento. Eu dobro o meu viés, faço uma costura na lateral, depois abro e faço uma costura em cima. E aí, encaixo todo esse pedacinho de viés lá na ponta do zíper. E aí, é só você passar uma costura embaixo e já está tudo pronto. Essa parte, ela fica solta por dentro da sua carteira, tá? Olha que bonito ficou o acabamento. Aqui eu usei a mesma cor do zíper, mas fica a seu critério se quiser usar uma cor diferente. E está pronta a nossa carteira, só vou finalizar com a nossa etiqueta para ficar, dar um charmezinho especial aí. Está pronto o presente Dia das Mães da minha mãe. Para colar a minha etiqueta na peça, vou estar usando cola de silicone para dar um charme bem especial à minha carteira. E aí, gostaram da nossa carteira? Ela é porta-moedas, porta-dinheiro, porta-documento, porta-celular, porta-cartões e ainda porta-máscaras para sua mãe ficar super protegida agora durante a pandemia, com local para colocar máscaras sujas e máscaras limpas. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Deixe seu comentário pra gente, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima aula. Grande beijo e feliz Dia das Mães para todas as mães e vovós.